Alô comunidade, alô Brasil, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que chega sempre ao vivo às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu deixo aqui um abraço também para todas e todos que nos acompanham. Depois, no material que fica gravado durante a noite, muita gente acompanha aqui o ICL Urgente como esse resumo comentado das principais notícias do dia. A gente traz também a atualização dos fatos. E quem está na atualização hoje na nossa redação é o Bruno Concílio, mais uma vez. Bruno, boa tarde para você. Você sabe que eu estava dando uma olhada no nosso chat, Bruno, e as pessoas perguntam, cadê a Laura? Cadê a Laura? A Laura tirou aí uma semaninha de licença. Semana que vem ela deve estar de volta. O Bruno está muito bem aqui nas atualizações. Mais uma vez, bem-vindo, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde para você também. Daqui a pouco a Laura está de volta. Mas, enquanto isso, boa tarde para você que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de deixar o seu like na nossa transmissão, se inscrever nos nossos canais e de ir lá no chat do YouTube corresponder à nossa enquete de hoje. Olha só, hoje a nossa enquete é o seguinte: Lula e Trump vão se encontrar cara a cara de novo? Sim, eles têm muito a conversar. Não, o Trump está de mal. Ou talvez depende da Casa Branca. Eu acho que está dependendo da Casa Branca que se encontra aí, hein, Rodrigo? A Casa Branca não quer saber de conversa, Porque o Marco Rubio quer saber de dar golpe aqui na América Latina. Mas nós estamos fazendo essa enquete porque hoje houve um telefonema de Lula para Trump. Então, boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente tenta o diálogo, tem assim a defesa da soberania como sua bandeira, mas também mantém um canal aberto de diálogo com a Casa Branca. Quem não quer conversar é o Washington, que quer dar golpe aqui na América Latina, interferir nas eleições. Mas vamos falar já já sobre a conversa de Lula com Donald Trump. Piririm, 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 alguém ligou para mim? Não, ligou para o Trump. E foi o presidente Lula. O pessoal está engraçadinho hoje aqui na abertura do programa, É sexta-feira, gente. Mas é isso mesmo. A conversa que já estava sendo cogitada no Palácio do Planalto finalmente aconteceu. No telefonema, Lula disse a Trump que o tarifaço contra o Brasil é baseado em alegações infundadas. Ou seja, mentiras, Usando o português, claro. Alegações infundadas, mentiras. Vale lembrar que em julho os Estados Unidos lançaram 2 tarifas contra o Brasil. Uma com alíquota de 12,5%, acusando o Brasil de falhas na fiscalização de trabalho forçado, como se eles tivessem preocupação com isso, Mas o Brasil tem mecanismos de combate ao trabalho forçado, sim. A outra alíquota de 25% foi adotada depois de uma investigação sobre, abre aspas, práticas desleais de comércio. Por exemplo, eles citam o Pix. Eles acham que é desleal o Pix, porque é melhor do que as ferramentas que eles usam lá nos Estados Unidos. Em alguns casos, as tarifas são somadas, chegando, portanto, a 37,5%. O Bruno conta mais para a gente sobre essa conversa entre Lula e Trump. Bruno, o Itamaraty e também o Palácio do Planalto divulgaram um resumo do que foi esta conversa por telefone. Rodrigo, eu vou trazer esse resumão aqui. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social do governo deu detalhes dessa conversa entre o Lula e o Trump, e o telefonema durou aí 1 hora e 20 minutos, e a ligação teria sido em tom amistoso e cordial. Sobre as tarifas, o Lula falou para Trump que o tarifaço afeta negativamente tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, e disse que seguir na mesa de negociação é a melhor opção para os dois países. O Trump também concordou com a necessidade de preservar os vínculos comerciais fortes e propôs que equipes dos dois países voltassem a se reunir o mais brevemente possível. O Lula também falou sobre o combate ao crime organizado. O presidente brasileiro disse que os grupos criminosos não se confundem com organizações terroristas, rótulo que o governo Trump adotou para as facções aqui no Brasil. O Trump, do outro lado, se dispôs a reforçar a cooperação bilateral e indicou que mobilizaria funcionários de alto escalão para dar seguimento aos entendimentos nessa área. Por fim, os dois também conversaram sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. Rodrigo. É isso, a tentativa de manter uma porta aberta para o diálogo, sabendo que os Estados Unidos querem interferir, já estão interferindo aqui nas eleições do Brasil e querem a vitória da extrema-direita. Flávio Bolsonaro, nesse caso, representando a extrema-direita. Bom, o presidente Lula não vai fazer uma campanha na defensiva, no horário eleitoral gratuito, que vai começar no rádio e na televisão na semana que vem.
Mesmo sob pressão por causa desse escândalo, né, que vem sendo transformado numa espécie de uma corrente midiática, vamos falar disso mais tarde no N2, né? O Lula não vai ficar na defensiva, não, muito pelo contrário. Segundo integrante do time do petista, a publicidade na televisão, a propaganda eleitoral de Lula, desde a largada, terá a missão de apresentar ao eleitor quem é Flávio Bolsonaro, desde os tempos dele na política do Rio de Janeiro até hoje. Ou seja, vai ter milícia no programa para mostrar quem é o Flávio. Vai ter que fazer a associação entre Flávio Bolsonaro e os amigos milicianos dele. Ele condecorou miliciano. Colocou parente de miliciano no gabinete dele. Então, a desconstrução da imagem de Flávio começa já no dia 28, quando se iniciar a propaganda eleitoral no rádio e televisão. O Bruno tem mais detalhes sobre essa notícia, que saiu hoje no UOL, né? A apuração da Daniela Lima, Bruno. Rodrigo, inclusive o ministro da Secretaria de Comunicação, o Sidônio Palmeira, é um dos defensores da tese do ataque total. Segundo a apuração, a ideia é ir para o embate já na largada para desconstruir a imagem do Flávio, que tem se vendido como o Bolsonaro moderado. Essa dúvida, ataque ou defesa, girava em torno dos desgastes sofridos pela campanha de Lula por causa dos vazamentos seletivos do caso Fábio Luiz Lula da Silva. O filho mais velho do presidente é alvo de vários inquéritos da PF que investigam a atividade empresarial dele. Por fim, a estratégia de atacar o Flávio anda lado a lado com um tempo de propaganda de Lula no rádio e na televisão. Ele é o candidato com mais tempo na telinha, são 5 minutos e 31 segundos. Uma vantagem de 1 minuto e 20 segundos sobre o Flávio. Rodrigo. É isso, você citou aí o caso Fábio Luiz Lula da Silva, né? A Procuradoria-Geral da República afirmou que a Polícia Federal não conseguiu até agora apontar nenhum negócio entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e o poder público. Isso tudo apesar de ter existido aí sinais realmente do lobby da empresária Roberta Luxinger e de Fábio Luiz. A afirmação consta na manifestação que foi enviada pela PGR ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF, no início de agosto. O documento pede que o inquérito que apura o suposto crime de tráfico de influência seja remetido para a primeira instância. Ou seja, não haveria motivos para fazer esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, por sua vez, do STF, ele determinou que a Polícia Federal investigue a origem de uma sequência de vazamentos de informação de inquéritos sigilosos aí envolvendo o filho do presidente Lula. A decisão foi tomada depois que a defesa de Fábio Luiz comunicou ao STF 2 novos episódios de vazamento. André Mendonça fez um levantamento de várias reportagens que apresentaram informações que vieram de procedimentos sigilosos. O ministro cita Metrópolis, Veja, UOL, Poder 360, O Globo, CNN Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, Terra, Cláudio Dantas e o antagonista. É a turma de sempre. É a velha mídia de direita em campanha. É o chamado jornalismo de campanha. Jornalismo de campanha sempre na véspera de eleição e sempre envolvendo a família do presidente Lula. Bom, voltando aqui para o André Mendonça, né? A PGR avisou que irá recorrer se o ministro André Mendonça de fato resolver manter as investigações no STF. Porque ele já disse que ele acha que tem que ficar com ele. Deixa aqui comigo. Ele quer ter o controle. Será que é ele que está operando os vazamentos? Ou é gente de dentro do gabinete dele? É gente da Lava Jato que opera ali no entorno do André Mendonça? O que sobrou da Lava Jato? Como eu falei, mais tarde no N2, daqui a pouquinho nós vamos ter uma conversa sobre isso. Inclusive com a presença do jornalista experientíssimo Luiz Nassif, que já acompanhou muitos e muitos casos de manipulação midiática na véspera de eleição. O ministro diz que as investigações ainda podem apontar a participação de autoridades que têm foro privilegiado no Supremo e que por isso tem que ficar lá na mão dele o inquérito. Bom, a PGR diz que não há no inquérito nenhum investigado com foro que justifique a permanência do caso no Supremo. Por isso a PGR já disse, se o ministro decidir manter com ele, a PGR vai recorrer. E aí vai ter que ir para o plenário, talvez, ou a turma do Supremo, para tomar uma decisão. A defesa de Fábio Luiz concorda com a tese de que não haveria motivo para manter o inquérito no Supremo. E a essa altura, todo mundo entende que mantendo no Supremo está debaixo das asas de um ministro, André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, que tem ligações com o bolsonarismo e que tem dentro do gabinete dele
gente que veio da Lava Jato e que tem interesses de operar de maneira eleitoral com vazamento de informação. Aí o ministro, de maneira assim, eu não estou sabendo de nada, vou mandar fazer um levantamento para ver quem é que vazou. Será que é gente aqui perto de mim que vazou? Ah, ministro André Mendonça. Pelo jeito não é só o cabelo dele que é falso. Vamos adiante. Vamos adiante. 100 dias sem respostas. O caso Dark Horse, do financiamento do filme lá do Bolsonaro, pelo banqueiro Vorcaro, completa 100 dias hoje, em meio à investigação aberta pela Polícia Federal. E novos elementos sobre essa relação Flávio-Vorcaro. Mas, apesar disso, o caso não anda. Vejam só, véspera de eleição. 100 dias, nenhuma resposta. Para o lado do Flávio. E ele diz, já é página virada. E do lado do filho do Lula, aí é Polícia Federal, vazamento, Folha, Globo, Jornal Nacional. É uma campanha. É nesse ponto que nós estamos. O caso Dark Horse, então, completou 100 dias, sem que até agora tenham sido divulgados os contratos que o Flávio Bolsonaro prometeu mostrar, as planilhas, ele prometeu abrir, as contas, chegou a estabelecer um prazo de 1 mês para apresentar tudo, passou 1 mês, passou 2, passaram 2, passaram 3 meses. A pergunta que fica, né? Porque o Flávio disse que é página virada para quem, Flávio? Vamos relembrar as promessas que ele fez aqui e que não foram cumpridas? Em relação ao caso Dark Horse, tem o famoso telefonema em que ele chama o Vorcaro de meu irmão, manda o dinheiro aí. Então, o que o Flávio prometeu e não entregou? Cadê as notas fiscais, Flávio Bolsonaro, de prestação de contas do filme? Para onde foi o dinheiro? Por que foi para aquele fundo lá no Texas? E depois foi para onde? O que Flávio e Vorcaro discutiram nas famosas ligações, além do áudio que a gente conhece, pelo menos 5 ligações feitas do Flávio para o Vorcaro. O que foi discutido? Qual foi o papel de Jair Bolsonaro na negociação da grana, dinheiro do banqueiro bandido para a família? Houve alguma contrapartida da família Bolsonaro para o Banco Master? Prometeram alguma coisa? Prometeram salvar o banco? Prometeram tirar o Vorcaro da cadeia se o Flávio ganhar a eleição? E $1.700.000, porque a conta não bate, né? O que o Vorcaro disse que tinha mandado e o que está nas planilhas que vazaram, tem $1.700.000 a mais que foram enviados para aquele fundo no Texas que é gerido pelo advogado Eduardo Bolsonaro. De onde veio esse dinheiro a mais e para que se destinava? Não era para o filme? São perguntas sem resposta depois de 100 dias do escândalo envolvendo o banqueiro bandido Daniel Vorcaro e o candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. Com o escândalo Dark Horse ainda sem respostas, o governo tenta arrancar alguma coisa da PF e da PGR. O Bruno tem atualizações sobre isso. Veio da líder do governo o pedido, né, Bruno? Rodrigo, o contra-ataque do PT vem em 2 frentes diferentes. A do caso Dark Horse, como você já disse, e o de uma disputa judicial por uma mansão de R$10 milhões em Angra dos Reis. Com isso em mente, a líder do governo no Senado, a Tereza Leitão, protocolou na PGR e na PF 2 pedidos de informação acerca das investigações. Em primeiro lugar, ela quer saber quais procedimentos, petições e inquéritos tramitam ou tramitaram na PGR e na PF sobre o até agora mal explicado financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro, bancada por Daniel Vorcaro, como você falou. Em segundo lugar, a Tereza Leitão também quer saber se existe ou existiu procedimento relacionado às operações de ocupação, cessão, negociação ou transferência dos direitos do imóvel de Angra dos Reis que envolvem o jogador Richarlison e o advogado e amigo de Flávio Bolsonaro, Willer Tomás, que inclusive foi alvo da PF na operação Sem Desconto, daquela das fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefícios do INSS, Rodrigo. O Willer Tomás ajudou a tomar a casa que estava com o Richarlison, né? E foi para a família Bolsonaro. Esse Willer é aquele que aparece também na famosa fotografia daquela banheira lá, um monte de gente do Centrão, deputado, todo mundo dentro da água, ali um do lado do outro. É aquele mesmo advogado. Bom, ainda sobre os 100 dias do caso Dark Horse, o jornalista do ICL Notícias, Paulo Motorim, conversou com um dos peritos que teve acesso à contabilidade dessa história aí do filme.
Ele se chama Anísio Costa Castelo Branco. Ele foi contratado pela produtora do documentário, a Carina Gama. A história não é tão bonita quanto o Flávio faz parecer. O Motorim gravou a conversa com o perito, que afirmou, entre outras coisas, não ter a menor experiência em cinema. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso é importante. Vamos conferir um trecho desta conversa do Paulo Motorim com o perito que teve acesso ali, supostamente, às notas fiscais, mas a gente não teve, né? O perito é quem teve. Vamos lá. Senhor, uma última dúvida que surgiu agora. Não seria adequado o senhor chamar alguém com experiência em cinema, mercado audiovisual, para apoiar o senhor? Porque me chama a atenção que o senhor nunca tinha trabalhado, né, numa produção cinematográfica. Não, é assim, deixa eu explicar aqui o negócio. Nós que somos peritos e temos uma formação técnica na área de administração e na área de contabilidade, nós estamos aptos e treinados para fazer esse trabalho de qualquer nicho de negócio. Seja de uma empresa cinematográfica, seja de um hospital, seja de uma igreja, seja do governo, nós temos capacidade e treinamento para isso. É importante esse trecho. E aqui eu não estou desconfiando do perito. O perito foi contratado e fez lá o relatório dele. O perito não é suspeito aqui. Nada a ver. O Castelo Branco, que deu essa entrevista, ele fez uma perícia com os documentos que a dona da produtora entregou para ele. Falou aqui, ó, essas aqui são as notas e tal. Diz aí o que tem aqui e entrega lá para a justiça. Então o perito foi contratado pela própria Carina Gama, que por sua vez foi contratada pela família Bolsonaro para cuidar do filme, né? E esse perito foi contratado não na ação lá que corre no plano federal, foi contratado numa ação que corre aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça. O estranho é que a Polícia Federal até agora não havia pedido esse relatório do perito e falado assim, manda aqui para a gente, para a Polícia Federal, para a gente ver quais são as notas fiscais, o que você falou de cada nota. 30 dias depois dessa perícia ter sido feita, só agora que a polícia entrou, a Polícia Federal, opa, tem uma perícia lá em São Paulo, contratada pela própria empresa lá, vamos pedir acesso a essa perícia? Só que ainda deu 10 dias a mais para a perícia ser enviada para a Polícia Federal. Parece que tudo está sendo feito propositalmente, de maneira lenta. E por que é importante a pergunta do Motorim para o perito? Escuta, você entende de cinema? Porque uma coisa é o perito receber a nota fiscal e falar, muito bem, essa nota fiscal aqui está correta, o valor bate, etc. Agora, as notas podem ser, do ponto de vista documental, corretas, mas não corresponder a um serviço que foi prestado. Então, está lá, 2 milhões para iluminação. Tá, mas se o sujeito não entende de iluminação, ele não vai saber se isso está superfaturado, se está subavaliado. O perito simplesmente vai dizer, esse documento existe, não existe, tem tais e tais características. Agora, o que tem que ser feito não é uma perícia documental, é uma auditoria para saber se o dinheiro que foi entregue bate com os serviços que foram prestados. Senão, você entrega um monte de nota fria e fala, tá aqui, ó, um monte de nota fiscal aqui, ó. Tá, mas corresponde a serviços? Os valores são críveis? O perito admitiu que não entende nada de cinema. A única coisa que ele pode dizer é que se os documentos existem e se são verdadeiros ou não. Então, essa é a questão. É muito estranho que a Polícia Federal esteja agindo em velocidade tão lenta nesse caso do escândalo do filme sobre o Jair Bolsonaro. Ainda falando da família Bolsonaro, poucos palanques, muita expectativa, pelo menos por parte do Flávio, e eu estou falando da região Nordeste. O PL, partido dele, vai contar com apenas 3 candidatos ao governo na região do Nordeste. O número representa menos da metade do que o Jair tinha, né, como candidatos em 2022. Na época lá, o Jair teve candidatos em 8 dos 9 estados do Nordeste. Agora só 3. O Flávio só tem 3 palanques próprios no Nordeste. Em 22 eram palanques de candidatos do PL mesmo, ou então aliados firmes do Jair. O que parece que essa decisão tem é uma estratégia de tudo ou nada, não é, Bruno? Eles não fazem questão de ter candidato próprio, porque acham que o mais importante é que ganhe alguém que não seja ligado ao Lula, ainda que o Flávio não consiga ter candidatos que defendam a candidatura dele oficialmente. Bruno, conta melhor pra gente isso, por favor.
Rodrigo, quanto mais perto das eleições, mais o jogo eleitoral fica arriscado e o Flávio tá aí pronto para perder votos em troca de derrotar a esquerda. Parece loucura, mas a gente vai explicar aqui. A estratégia de abrir mão de palanques no Nordeste é simples. O Flávio e o PL vão apoiar candidatos aos governos que possam derrotar o PT. Isso mesmo que os indicados para a disputa não peçam o voto para o Flávio. É uma via de uma mão só, tudo para tentar reduzir a margem de votos do Lula. No total, o partido de Flávio formou coligação para apoiar outros 4 candidatos ao governo no Nordeste de outras legendas, mas nenhum deles vai apoiar o Flávio. É o caso do Ciro Gomes, no Ceará, por exemplo, que até agora evita falar do filho 01. Do outro lado, o PT tem um plano diferente para o Nordeste, o famoso feijão com arroz. Todos os nomes lançados ou apoiados pelo partido pedem votos para o Lula e apoiam a candidatura do presidente, Rodrigo. É isso. Então o Flávio é assim, Ciro, pode aí, não precisa nem fingir que me apoia. Se você ganhar do candidato do Lula aí já tá bom, no Ceará. Eu não sei não, acho que o Ciro na hora H vai acabar perdendo mais essa lá no Ceará. Lula também se movimenta no jogo eleitoral. O presidente vai visitar hoje a cidade de Belo Horizonte para participar do primeiro ato público depois da confirmação da candidatura de Patrus Ananias ao governo de Minas Gerais. Então é Lula com o candidato dele do PT lá em Minas Gerais, o ex-deputado Patrus Ananias. O evento com Patrus vai ser realizado às 19 horas na Praça da Estação, né? Ali no centro de BH. Antes disso, durante o dia de hoje, Lula visitou como presidente as obras da Ponte São Raimundo na BR-116 em Governador Valadares. Essas imagens são do domingo, lançamento da candidatura no ABC Paulista. Lula já esteve no Rio Grande do Norte, agora Minas Gerais, e hoje à noite faz esse ato ao lado de Patrus Ananias, o começo da campanha do PT em Minas Gerais. Pessoal, vamos falar de um personagem importantíssimo da extrema-direita, é a nossa manchete principal de hoje. Crime e espionagem envolvidos nessa história aqui. A audiência de custódia de Fernando Cerimedo. Lembra desse nome? Essa audiência estava prevista para acontecer ontem, lá na Bolívia. Olha ele aí, quando foi preso. A audiência de custódia foi suspensa porque o tal do Fernando Cerimedo, muito valente nas redes sociais e nas lives, ele teve uma crise de choro ontem. O juiz teve que interromper a audiência e transferir para a tarde de hoje, lá em Santa Cruz de la Sierra. E ele já chegou para a audiência que deve estar acontecendo nesse momento. Fernando Cerimedo é um ativista de extrema-direita que tem atuado em vários países da América Latina, foi assessor do Milei, coordenou a estratégia de redes do Milei, foi assessor do presidente da Bolívia atual de extrema-direita, Rodrigo Paz, e já esteve no Brasil. Lembram daqueles ataques às urnas eletrônicas com 1000 teorias de que o código-fonte isso, o código-fonte aquilo lá? Esse Fernando Cerimedo participava das lives, fez até um relatório para ajudar a família Bolsonaro a contestar as urnas. Aqui ele está numa live ao lado do Eduardo Bolsonaro. Ele é um quadro da extrema-direita internacional, especialmente na América Latina. Bom, ele é acusado de mandar matar a companheira dele na Bolívia. Ele é argentino, tá? E a companheira dele é boliviana. Ele mandou matar a companheira que estava grávida. É a acusação. Em entrevista para um canal de notícias argentino, a ex-companheira Nadia Beller, que levou 3 tiros a mando do Cerimedo, ela contou que ele seria agente da CIA. Ela disse isso na entrevista. Ela está hospitalizada, levou 3 tiros na saída de um hotel, sobreviveu, está aqui deitada na cama do hospital. Ela se chama Nadia Beller. Então tem aí a televisão argentina e televisão boliviana cobrindo. Exclusivo, rompe o silêncio Nadia Beller. Fernando tentou me silenciar. É a manchete, tudo em espanhol, né, gente? Eu estou traduzindo aqui. Então é importantíssimo. Ela disse, e aqui tem as imagens do momento em que chegam os assassinos para matá-la, ela sobrevive. Ela disse que o Fernando Cerimedo, de quem ela foi namorada, companheira, estava grávida dele, ela disse que ouviu do próprio Cerimedo que ele atua sob coordenação da CIA na América Latina. Ou seja, vamos falar o português claro, Fernando Cerimedo seria um agente a serviço dos interesses de Washington. Por isso que circula tanto. Argentina, Bolívia, Brasil. Aí tem uma briga que mistura espionagem, dinheiro e uma desconfiança matrimonial. Ela descobriu que ele tinha outras mulheres enquanto ela estava grávida e resolve denunciá-lo.
e resolve revelar todo o esquema de corrupção e espionagem. Olha, parece história de filme, gente. E aí, ele resolve contratar a gente para matá-la. Cerimedo foi preso na última terça-feira. As investigações ganharam novas frentes, depois que uma série de mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a Cerimedo encontraram mais de 40 mil dólares em dinheiro vivo, moeda boliviana, euros, e foi encontrada também o que os agentes descrevem como uma fazenda de bots, que pode estar relacionada ao disparo de mensagens em massa. Gente, numa das casas do Cerimedo, além de dinheiro vivo, esta fazenda de bots, sabe o que é? Você tem contas falsas para operar nas redes sociais e disparar mensagens em massa. Foi muito utilizado aqui no Brasil em 2018. Provavelmente estavam preparando de novo para a campanha desse ano no Brasil. O elemento mais comprometedor de tudo surgiu na perícia do celular de Cerimedo. Segundo o jornal argentino Página 12, foi encontrado o rascunho de uma mensagem que diz o seguinte: Cerimedo escrevendo para um terceiro elemento que nós não sabemos quem é. Abre aspas. Fomos entregues pela Nádia. A Nádia é a companheira dele, grávida. Ou a eliminamos ou estamos fodidos. Perdoem pelo palavreado, mas é o que ele escreve. E aí ele complementa. Você conhece alguém que possa fazer esse trabalho? Ele está pedindo a indicação de um matador para eliminar a companheira que poderia entregar todo o esquema. Bom, esses achados todos são muito importantes, a gente tem que acompanhar de perto. Isso pode desmascarar essa rede de extrema-direita em toda a América Latina na véspera da eleição. É algo realmente muito grave e é importantíssimo que a gente continue acompanhando. Falando em eleição, eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui no nosso roteiro. Nós temos números de pesquisa eleitoral, né? A eleição nos estados também, importantíssima a eleição em todos os estados brasileiros. Rio Grande do Sul, a corrida para o governo do estado está acirradíssima entre o nome da extrema-direita e a representante da centro-esquerda. Levantamento da Paraná Pesquisas mostra Zucco, do PL, com 34%, Juliana Brizola, do PDT, com apoio de Lula, 31,5%. Empate técnico, portanto, na eleição. E para o Senado? Para o Senado, nós temos, em primeiro lugar, a Manuela Dávila, do PSOL, com 33%, e depois um triplo empate pela segunda vaga. Marcel Van Hatten, do Novo, Germano Rigoto, do MDB, e Paulo Pimenta, do PT. São 2 vagas por estado, e a gente tem esse quadro no Rio Grande do Sul. Pessoal, antes de encerrar aqui, eu deixo o alerta de que está prevista a passagem de um ciclone extratropical nesta sexta-feira, principalmente na região sudeste do Brasil. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta laranja para o litoral norte de São Paulo e o litoral do estado do Rio de Janeiro, onde são esperadas rajadas de 60 a 100 km por hora. Você que mora nessas regiões ou tem amigos, avisa aí. Situação perigosa de sexta para sábado. São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, em todos esses lugares no litoral norte de São Paulo, tem risco de queda de árvore, destelhamento e problemas na infraestrutura. Na capital fluminense, ou seja, no Rio de Janeiro, a Defesa Civil prevê rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Portanto, mais uma vez, um momento da gente ficar assim recolhido e tomar cuidado, especialmente nesses lugares que eu citei. E na América do Sul, são dias muito complicados, né? A fúria aí da natureza. Tem imagens do Peru e do Chile com enxurradas incríveis, né? Acho que a gente tem aqui para trazer essas aqui, são inclusive na região do Atacama. Do Atacama, uma das regiões mais áridas do planeta, registrou precipitações, inundações, deslizamentos. Olha só, é a região próxima do famoso deserto do Atacama, no norte do Chile. E no Peru, né, no país vizinho, no Peru, fortes chuvas associadas ao El Niño provocaram enchentes, transbordamento e deslizamentos. O acesso a Machu Picchu, famoso, né, ponto turístico, está interrompido. É isso, gente. Queria agradecer demais. Mais uma semana que a gente vai terminando aqui no ICL Urgente. Bruno, obrigado pela parceria em mais essa semana. Obrigado, Rodrigo. Rapidinho a nossa opinião, a opinião dos nossos telespectadores. Se liga nessa, na enquete. Lula e Trump vão se encontrar cara a cara de novo? Sim, eles têm muito a conversar. Ganhou
com 48%. A galera tá confiante que eles vão se encontrar. É isso, Rodrigo. Eu vou ficando por aqui até outro dia. Obrigado, Bruno. Até a semana que vem, quem sabe. Mas o Bruno, mesmo quando não aparece na tela, ele está aqui com a gente, trabalhando aqui na produção e na edição do ICL Urgente. Pessoal, preparamos aqui uma super aula para ajudar você nesse momento de muita incerteza. Eleição no Brasil, incerteza no mundo. Como é que você protege o seu patrimônio? Dia 27 de agosto, às 8 da noite, assista a aula Investir é para Todos, né? O Guia do Investidor. Você se inscreve em iclurgente.com.br para a aula do Edu Moreira, um guia de investimentos no meio da turbulência eleitoral, Guia do Investidor para as eleições de 2026. Se inscreva em iclurgente.com.br. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, eu também vou para lá. Já já estamos ainda ao vivo com mais análise e mais informação. Valeu, gente. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia, o mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade, toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Na revista Liberta dessa semana, José Gomes Temporão alertou que o negacionismo não é opinião divergente, é sabotagem sanitária. Quando políticos com milhões de seguidores desacreditam vacinas e promovem tratamentos sem eficácia, produzem mortes reais, e isso deveria ser crime. Leia também. Luana Araújo denunciou que a desinformação em saúde virou mercadoria e negócio lucrativo. E o retorno do sarampo nas Américas é a resposta epidemiológica. Mentira deliberada esvazia salas de vacinação e se torna dano coletivo. Ainda artigos de Gustavo Cabral, Heloísa Vilela e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.